dia. Nós daremos início a mais uma sessão do projeto EducaSUS e hoje nós temos a honra de receber a senhora Vivian Giudice, diretora de Planejamento e Controle do IBS, que veio conversar conosco sobre um programa especial de acreditação entre FEOSP e a IBS. Vivian, obrigada pela participação aqui no projeto EducaSUS. Após o término, é só pedir a vez para fazer as perguntas ou mandar no chat, tá ok? Obrigada. Bom dia a todos. Então, ele é um processo que é periódico, porque nós voltamos na instituição a cada 8 meses ou uma vez por ano, tanto para continuar com o processo educativo, no sentido de melhorar a gestão e melhorar a assistência, e ele é reservado porque toda avaliação ela é preservada em relação à informação que for coletada, tudo que é observado na instituição ou coletado de dados, é confidencializado junto ao IBS e junto à ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, a metodologia que a gente aplica no processo de acreditação. Atualmente, no Brasil, nós temos 579 instituições acreditadas pela metodologia ONA, pela metodologia brasileira. Essa metodologia de acreditação ela existe no mundo inteiro, né? Existem outras também em todo o mundo. No Brasil são 3 acreditações que nós temos vigentes e a ONA, que é a brasileira, ela representa 85% das instituições acreditadas no país. E ela é a 3ª maior acreditação em número de instituições acreditadas no mundo. Todo o processo, ele começa por uma visita diagnóstica, então nossa equipe de avaliadores, que é capacitada, habilitada, né, passa por todo um processo aí de habilitação, ela visita o hospital, a instituição, para identificar quais são os padrões que a instituição atende, os requisitos que ela não atende. Frente a isso, a gente já faz um processo de educação. Tudo aquilo que a instituição não tem, ela já é orientada no momento da visita de diagnóstico, né, qual caminho tomar. A gente aproveita para sensibilizar também a instituição, para que todos entendam a importância do processo e para que todos estejam engajados aí no mesmo propósito. Finalizada a visita de diagnóstico, então a gente entrega um relatório para a instituição. Esse relatório não é nenhuma surpresa para quem participou do processo. Ele é detalhadamente, de uma forma bem estruturada, que a instituição falta, né, implantar para conseguir obter os padrões mínimos da acreditação. E após a entrega do relatório, a gente disponibiliza um canal multidisciplinar, que é uma exclusividade aí do IBS. É um canal que conta com 19 profissionais de saúde, especialistas em diversas áreas, para justamente tirar todas as dúvidas que ainda ficarem da visita de diagnóstico. Então, o profissional ele pode acionar a qualquer momento, quantas vezes ele quiser, sem nenhum custo, para fazer esse esclarecimento. Eu estava dizendo, então, que a acreditação, que hoje atende a maior parte dos critérios do PNOSP. E isso foi uma das razões que motivou nós construirmos o programa especial para acreditação entre a federação e o IBS. Atendendo os critérios do PNOSP, a instituição ela tem como angariar aí recursos para outros investimentos na sua instituição. Então, vou citar alguns dos critérios que o PNOSP exige e que a acreditação atende automaticamente se implementada. Então, a estruturação do gerenciamento de leitos é um critério do PNOSP e também da acreditação. Definir um protocolo de acolhimento e um protocolo para classificar os riscos na admissão desse paciente. Definir um plano terapêutico e o próprio projeto terapêutico junto aos médicos. Fazer o gerenciamento de riscos e implementar o núcleo de segurança do paciente. A implementação do núcleo de segurança do paciente não é só critério do PNOSP, mas também é uma legislação de 2013, obrigatória para os hospitais. Define também diretrizes e protocolos clínicos para gerenciamento e melhoria da assistência médica.
institui, né, um fluxo de notificação de incidente e de evento adverso. Frente a esses eventos, não só eventos, mas também não conformidades, é possível analisar e tratar esses eventos. Então, toda a estrutura para fazer o tratamento e a mitigação desses eventos. Define uma cartilha de direitos do paciente, né? Isso também é requisito da acreditação. Promove auditoria clínica, né? Ainda que a acreditação, a auditoria clínica para acreditação ONA ela seja uma boa prática, para o PNOSP ela é obrigatória e a acreditação ela pode promover essa prática na instituição, que é a auditoria de prontuários, a auditoria da assistência e da continuidade dos cuidados. Definir todo um plano de alta multidisciplinar, onde padrões são definidos, os critérios de elegibilidade, junto toda a equipe farmacêutico, nutricionista, médico, enfermeiro, cada um aí com seu papel para preventivamente, 2, 3 dias, às vezes até mais, orientar esse paciente no que ele necessita. Mecanismos para deshospitalização, prática de rounds para definir elegibilidade de alta, antecipar essa alta, dimensionamento dos recursos humanos, né? Então, a gente por meio da acreditação e o PNOSP, por sua vez, também faz o mesmo. Eu entender se a equipe que eu tenho hoje no meu hospital ela é suficiente, ela está extrapolada, ou é necessário eu agregar novos profissionais em certas áreas, tem como a gente conseguir medir isso e adequar. Definição de uma política de consentimento informado, isso traz muita judicialização, cada dia mais os termos de consentimento não estão sendo aceitos, né? A gente tem muita jurisprudência nesse sentido, justamente pela prática incorreta da aplicação do termo de consentimento informado, onde eu entrego simplesmente esse papel que tem uma série de informações técnicas, ele é prolixo para o paciente leigo, e ele assina, e isso não tem validade jurídica quando é feito dessa forma, né? Quando não é feito, por exemplo, por um profissional habilitado, onde efetivamente se esclarece os riscos e os benefícios do tratamento, do procedimento ou da linha diagnóstica. Protocolo de humanização, avaliação de desempenho de colaboradores, também que é uma ferramenta de gestão para entender quais são os gaps dos colaboradores frente aos cargos que hoje eles assumem na instituição. Isso serve também para a gente desenvolver esses colaboradores nesses gaps e até para preparar novos gestores para assumir cargos aí no futuro. A educação permanente, programas de capacitação para liderança, a gente sabe que hoje os profissionais que assumem lideranças dentro de hospitais raramente são preparados para fazer gestão. Eles são preparados, são ótimos tecnicamente, né? São ótimos médicos, ótimos enfermeiros, excelentes tecnicamente, mas não sabem fazer gestão porque não aprenderam a fazer gestão na faculdade, ninguém ensinou nas instituições a fazer gestão e eles acabam se deparando com cargos que eles precisam efetivamente cuidar de equipes, gerir recursos, apresentar resultados. Então, é necessário que haja um programa de capacitação para essas lideranças. O programa de promoção de saúde para os colaboradores, né, entendendo aí qual é a necessidade desse pool de colaboradores e atender frente a essa necessidade. A gente consegue pesquisar isso por exames periódicos, por atestados de afastamento, entender realmente essa população de colaboradores tem sobrepeso, ela tem um volume grande de cardiopatas ou diabéticos, e aí a gente dedicar programas específicos para essa população. Visitas técnicas prediais, né, entender preventivamente como está a estrutura predial, porque ela pode comprometer também a assistência. E esses, então, são alguns dos benefícios que a acreditação traz para atendimento dos critérios do PNOSP. Mas, além disso, a acreditação ela é uma metodologia que ela traz melhoria na segurança, né, da assistência, traz resultado assistencial. Então, assim, eu implanto o protocolo na instituição, eu consigo
com apenas uma prática, uma diretriz, desenhar de forma multidisciplinar e conseguir atingir 60%, 70% da população. Eu consigo garantir em diversas etapas do atendimento médico e assistencial barreiras de tal forma que eu consiga reduzir riscos, reduzir danos que podem ser causados aí no próprio processo de atendimento. Diminui retrabalho, né, porque eu redesenho processos, então eu consigo enxergar onde eu tenho tarefas duplicadas, onde eu posso reduzir e otimizar o processo para otimizar a utilização dessa equipe. Eu consigo, portanto, reduzir custos, eu consigo enxergar esses resultados da instituição, eu consigo comparar os resultados mês a mês, de tal forma a definir onde eu posso enxugar os gastos, né, desnecessários. A acreditação ela traz um movimento muito importante na instituição, que é a integração entre os setores. Como a acreditação ela não é do setor, eu não consigo acreditar uma UTI, eu não consigo acreditar um pronto-socorro, eu só consigo acreditar o hospital como um todo, a acreditação ela passa a ser um objetivo único para todos os profissionais da instituição. E, então, isso faz com que os profissionais, eles se interajam, os profissionais se ajudem, porque eles sabem que, no fundo, não adianta eles arrumarem o setor deles se o setor vizinho não tiver adequado. Então, o louro só vai vir quando todos estiverem no mesmo barco. Então, isso faz com que realmente a comunicação melhore entre os profissionais, os ruídos dessa comunicação sejam reduzidos e esse objetivo único, ele move realmente todos os colaboradores no mesmo sentido. A gente consegue controlar melhor os processos. Então, a acreditação, ela faz com que a instituição adote metas, adote objetivos para cada processo. O gestor de cada área passa a ter, então, compromisso com esse resultado. Isso faz com que eu possa, com tranquilidade, dar autonomia para esses gestores trabalharem do jeito que eles querem, né? Hoje os profissionais de saúde, não só de saúde, mas em qualquer ramo, sabidamente aí, que eles ficam na instituição, você retém esses talentos não só pela remuneração, mas em primeiro lugar, por quanto eles são valorizados, o quanto eles são reconhecidos, o quanto eles têm autonomia no seu processo, e só, então, em terceiro lugar, que o salário é motivo para o profissional continuar na instituição. Então, eu consigo não só promover esse compromisso, como dar autonomia, porque a gente já sabe o que ele vai precisar gerar de resultado, e ele também sabe o que ele precisa entregar. A acreditação traz uma visibilidade no mercado, porque a instituição ela passa a ter um diferencial perante as outras instituições. A gente consegue identificar riscos e oportunidades, e aí eu falo de oportunidades de negócio. O que mais eu posso desenvolver? Eu sou uma instituição filantrópica, eu sou uma instituição que atende o SUS. Será que eu não consigo aumentar de atendimento em convênio para eu ter recursos necessários para fazer novos investimentos na instituição? Quais outras oportunidades que existem no entorno, na comunidade? Então, a gente consegue olhar também, não só para dentro da instituição, como para fora. A gente estimula isso pela metodologia de acreditação. E consegue também entender não só risco de negócio, como risco assistencial, trazendo também barreiras, melhorias, medidas preventivas para evitar que esses riscos sejam efetivos e gerem danos ao paciente. É um diferencial competitivo, né, frente aos concorrentes, traz credibilidade, né, uma instituição acreditada para o cliente médico, porque já é do mundo médico, ele já sabe o que é acreditação. O paciente pode até não saber o que é acreditação, mas ele tem a sensação de que ele está numa instituição diferente. Ele tem a sensação que quando ele pergunta, ele obtém respostas. Né? É o que a gente chama de experiência do paciente. Isso está sendo muito estudado fora do Brasil e está chegando hoje no Brasil de uma forma aí muito consistente. Mas o paciente ele consegue identificar que lá ele é atendido mais rápido, lá ele é atendido com mais qualidade, lá ele tem suas respostas para suas perguntas.
traz uma segurança no credenciamento, né, para quem atende convênio junto a operadoras, né, uma instituição acreditada hoje, ela só pode ser trocada por outra instituição que também é acreditada, e traz uma oportunidade para essas operadoras reajustarem a tabela de honorários das instituições, para quem não tem um índice aí já negociado nos seus contratos, inclusive de aumentar em até 5% e com a correção pelo IPCA. Então, hoje essa política já é, desde 2016, aplicada junto às operadoras e também existe a penalização para quem não é acreditado. A operadora hoje ela tem direito, né, digamos assim, a reduzir em até 15% a tabela de honorários para instituições que não participam de nenhum programa de gestão da qualidade. Uma vantagem muito grande que a gente está trazendo para esse programa especial de acreditação entre a Federação e o IBS, é que a gente vai, no futuro, assim que a gente tiver aí todas as instituições interessadas, o compromisso assinado com todas as instituições interessadas, a gente vai começar a lançar cursos aqui na Federação, a gente ainda vai definir o espaço onde esses cursos vão acontecer, mas a melhor novidade é que vocês vão poder ratear os cursos, né? Então, em vez de pagar um montante para fazer o curso em company na sua instituição, a gente vai promover em espaços maiores, com o mesmo custo, só que rateado entre mais instituições participantes. Outro benefício é que a acreditação ela traz uma facilidade em obtenção de crédito e linhas de financiamento junto a bancos privados e estatais, né? Isso foi até uma informação que a própria federação trouxe para o IBS, que o IBS nem conhecia, mas que tem ajudado aí muitas instituições a obter linhas de crédito e recursos só pelo fato de elas serem acreditadas. Esse é o fator qualidade, né, que garante aí 105% do IPCA para instituições que atendem convênios, para as instituições filantrópicas hoje que a gente conhece, que são saudáveis, que atendem SUS, elas principalmente são saudáveis porque elas têm o limite máximo aí de atendimento de convênio. Então, as instituições que conseguem ter 20%, 25% de atendimento por convênio, elas conseguem trazer uma gestão financeira bem mais saudável que as que exploram, por exemplo, só 5% desse público. Essas são as etapas da acreditação, né, só para ficar melhor visualizado. Então, a partir do momento que a instituição assina um contrato com o IBS, que entra para o programa especial para acreditação, ela já tem o benefício de usar o nosso canal multidisciplinar. A gente vai dedicar a todos os funcionários da instituição um curso de ensino à distância gratuito. Então, se o hospital tiver 1.000 funcionários, tiver 1.500 funcionários, a gente vai dar 1.000 licenças, 1.500 licenças. Vai ser um curso para cada funcionário de vocês, com os temas de acreditação ONA, qual que é o papel desse colaborador no processo de acreditação, o que é gerenciamento de riscos, o que é segurança do paciente, e isso tudo numa linguagem muito simples. A gente pensou num curso rápido de 4 horas, que pudesse ser feito à distância, que vocês não pudessem aí ter nenhum custo com deslocamento dos seus colaboradores, então vocês podem se organizar em 20 colaboradores ou individualmente ceder as licenças para que cada um faça no seu tempo. Mas o mais importante é que a gente vai levar esses conceitos gratuitamente para todos os colaboradores numa linguagem que eles vão efetivamente conhecer, independente do cargo hierárquico. Ele está na linguagem simples para atingir auxiliares, assistentes, técnicos e até os cargos maiores. Esses são os resultados possíveis da acreditação. Então, uma instituição, quando entra no processo de acreditação, ela é orientada para qualquer um dos níveis, né? Ela pode pleitear qualquer um dos níveis, ainda que 80% das instituições acreditadas, elas sempre atingem o primeiro nível, que é o nível 1, acreditado, que engloba principalmente as questões de segurança, legislação mínima, riscos. Então, tendo a segurança garantida, a gente pode dizer que essa instituição será acreditada. Esse é o caminho mais fácil, é o caminho que a gente sempre indica,
né? A gente gosta de orientar para que as instituições elas construam um tijolinho de cada vez para que esses alicerces sejam realmente aí sustentáveis para esperar que os próximos níveis, com o passar do tempo, sejam também construídos. Mas nada impede que a instituição seja acreditada numa primeira visita, em nível 2, por exemplo, que é o acreditado pleno, onde a gente vai tratar não só das questões de segurança, mas somar também todas as questões de gestão integrada, de mapeamento de processo, de gestão por processo, de controle de contratos entre os processos, de uma comunicação mais medida, de planos de desenvolvimento. Então, assim, a gente espera uma maturidade um pouquinho maior, efetivamente uma gestão mais integrada entre os processos da instituição. E o último resultado, que é o resultado mais pleno, é o resultado em que a instituição mais madura consegue alcançar, é o acreditado com excelência. Aqui é uma instituição que, independente do nível hierárquico, os profissionais são ouvidos, a gente tem ações proativas, os problemas não chegam, né? As pessoas não esperam os problemas chegarem, elas já estão visualizando o futuro e elas já traçam planos e ações, medidas preventivas para corrigir o curso antes que o problema aconteça. Então, são instituições que adotam medidas inovadoras, são instituições que a comunicação ela é super integrada, são instituições que efetivamente elas sempre procuram estar num estágio melhor do que elas já estiveram. E são instituições que elas não cansam de melhorar, elas nunca estão contentes com o sucesso que elas já alcançaram. Então, esses são os resultados. O IBS ele sempre vai orientar e vai direcionar a instituição, vai sinalizar na própria visita de diagnóstico o quão próximo a instituição está de cada nível, em qual nível a instituição pode se desafiar, em quanto tempo ela poderia pleitear uma acreditação. Então, se a acreditação está próxima, a gente pode falar para vocês no final da visita, olha, vocês podem botar uma meta aí de 8 meses, de 9 meses, que a sua equipe ela tem capacidade de chegar nesse resultado nesse tempo. Então, todo esse apoio, essa orientação, a gente vai conseguir dar a partir do momento da visita de diagnóstico. E aqui são os valores de investimento que a gente adotou junto à federação. Aqui eu fiz uma hipótese, né? Então, isso aqui é só uma estimativa para um hospital de, por exemplo, de 425 colaboradores e 150 leitos. O aumento de colaboradores e leitos não é proporcional aos valores, né? A gente tem sempre uma tabela muito bem reduzida conforme vai aumentando o número de leitos e colaboradores, mas é só para vocês terem uma ideia de que a gente está trabalhando aí quase 30% do valor menor do que o mercado trabalha. Né? Então, com todos esses benefícios, curso EAD, com um canal multidisciplinar de assessoria gratuita sem limite, a gente está trazendo um produto de alto valor agregado com um baixíssimo custo. Aqui nós colocamos numa linha do tempo, só para fazer uma simulação, numa instituição que em 7 meses conseguiria implementar a acreditação. No ano de 2017, então, o investimento seria de 3 parcelas de R$ 4.167. No ano de 2017, no final do ano, seria mais um investimento de 3 parcelas de R$ 5.000 e uma parcela de R$ 3.333. No ano de 2018, parcelas mensais de 1.904, parcelas mensais de 990 e mais uma de 1.904, e no ano seguinte, de 2019, também. Então, aqui, de uma forma muito transparente, a gente está colocando todos os investimentos. Se a gente somar isso ao longo do tempo, da hora que vocês iniciarem o processo até a hora de vencer o certificado, a gente tem uma representatividade aí de R$ 1.825. E aí eu peço para vocês fazerem uma reflexão do que hoje custa na instituição de vocês, no mesmo valor de R$ 1.825, que traz tanto valor agregado para a instituição. Então, eu considero que é um investimento de baixíssimo custo e que vai trazer muita transformação,
muito valor agregado, vai reduzir custo, né? Eu gosto de falar que é investimento porque em 4 ou 5 meses vocês já têm o retorno disso, reduzindo o custo de processo, melhorando a análise financeira da instituição, que automaticamente vai trazer isso daí de volta para vocês. E aqui vem os passos para vocês, quem tiver interesse, né, das instituições que tiverem interesse, participarem do projeto. A gente tem a solicitação e o preenchimento de um questionário. Vocês vão precisar mandar um e-mail para atendimento@ibes.med.br, solicitando o questionário. Vocês vão preencher as informações da sua instituição, é um questionário simples de 1,5 páginas, para a gente entender quantos funcionários vocês têm, quais são os serviços que vocês atendem, quais são os processos que vocês têm na sua instituição, para que nós possamos dimensionar a equipe de avaliação e precificar, entendendo que esse desconto de quase 30% será mantido independente do tamanho da instituição que vocês são. Vocês vão receber a proposta comercial dentro desses valores negociados com a federação, vão dar o aceite, a gente vai agendar a visita, a gente vai avaliar esses critérios de elegibilidade, se vocês são elegíveis, né, à acreditação, precisa ter 1 ano de constituição, precisa ter um médico responsável, registro no CNES, e aí já pode participar do processo diagnóstico. Então, o que eu quero deixar muito claro que, para fazer um diagnóstico, não precisa se preparar, mudar processo na instituição. Aliás, é muito mais vantagem vocês fazerem o diagnóstico no momento que vocês estão sem fazer nenhuma transformação e nenhum esforço. Porque a partir daí a gente já vai entender em qual estágio vocês estão e a gente vai conseguir, por meio dos avaliadores, orientar o que está faltando. Feito isso, vocês aprovando a proposta e aprovando a data, a gente então já vai a campo fazer a primeira visita e entregar o primeiro relatório, o primeiro parecer para vocês começarem a trabalhar e sempre com a assessoria e o apoio do IBES. A gente tinha lançado o prazo até 20/6, né? E a gente está estendendo até 30/6. Então, as instituições que desejarem participar do Programa Especial para Acreditação da Federação deverão se manifestar até 30/6, o quanto antes, se possível, para a gente montar essa turma e entender o quanto a gente pode promover aí de cursos que podem ser rateados. A gente pode agendar visitas na mesma cidade, por exemplo, em locais próximos, onde o custo de transporte, de logística dos avaliadores também podem ser divididos. Então, por isso que a gente dá essa data, até 30/6, para que a gente organize. Quanto mais instituições entrarem para o programa, a gente consegue otimizar melhor essa distribuição de investimento de despesa, né, de logística, e consegue reduzir cada vez mais os valores para fazer cursos, inclusive dos produtos para atendimento dos critérios do PNOSP. Tá? Bom, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Aqui eu deixo meus contatos, tem meu celular direto, o meu e-mail direto, caso vocês queiram enviar também, mas a gente já vai abrir para dúvidas. Tem uma instituição solicitando para enviar essa apresentação por e-mail, nós vamos enviar a apresentação por e-mail, só lembrando que os valores que estão na apresentação é um valor que foi customizado para uma instituição de 475, se não me engano, funcionários e 150 leitos. Mas eles serão estendidos também, o mesmo desconto para organizações de menor ou maior tamanho. Mas nós enviaremos para todas as instituições. A gente tem o mailing, né, deles, dos presentes. Tá. Vivian, bom dia. É Mário da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Bom dia. Isso. Eu gostaria de saber, a nossa entidade é uma entidade bastante antiga, o prédio, inclusive, não tem o AVCB, que é um dos itens principais quando você vai fazer a acreditação. Como é feito, desenvolvido nessas instituições mais antigas?
Então, vamos lá. Primeira coisa, gostaria de lembrar a todos que nós, da ONA, não somos uma instituição fiscalizadora, né, fiscalizatória. Então, diferente de Anvisa, que tem poder de autuação, multa, etc., o nosso foco não é esse. A gente, por esse motivo, a gente também sabe que muitas coisas que estão na lei nem sempre são atendidas ou são possíveis de ser atendidas. E, às vezes, nem sempre são até necessárias. Então, o que a gente faz? A gente compara como hoje o processo está estruturado dentro da estrutura física que essa instituição tem. Se não tem comprometimento da segurança do atendimento, isso não vai em nada comprometer a acreditação. Então, a gente tem uma série de instituições que foram fundadas antes da RDC 50. Isso já é uma vantagem para essas instituições, porque elas não são obrigadas a atender todos os critérios dessa RDC, só a partir das reformas. Mas a estrutura não é o grande foco da instituição. Então, a primeira pergunta que nós fazemos a instituição tem alvará? Ela tem licença de funcionamento? Tem alvará sanitário? Tem. Ok. Então, e não sou eu que não tenho o poder fiscalizatório que vou confrontar essa autorização. Então, a única coisa que a gente vai fazer é olhar o processo de atendimento, olhar os processos de apoio. Eu não posso, por exemplo, entrar numa CME e ter o processo sujo e limpo com um cruzamento, né? Eu tenho que ter, no mínimo, uma barreira física. Essa barreira tem que ser de alvenaria? Não, pode ser de acrílico, entende? Então, assim, a gente foge um pouco da legislação, mas a gente tenta trazer um processo seguro para a instituição dentro do que ela tem de recursos e do que ela tem de estrutura física. Tá? Mas, na maior parte das vezes, o que a gente foca na acreditação é processo e não estrutura. Tá. Tem mais algumas perguntas? Tem mais gente pedindo slide, a gente vai mandar o slide. Marília, os valores previstos somente serão praticados se houver mais de uma instituição na mesma cidade ou região? Não, Marília. A gente fez um acordo com a federação, independente do número de instituições, a gente vai praticar os mesmos valores. A vantagem serão nos produtos adicionais. Então, quanto mais instituições entrarem nos produtos adicionais, que são os cursos, que são os workshops, os programas de implantação presenciais, esse sim, a gente vai ter mais descontos. Qual é o principal processo? Acho que Teresina está perguntando. Só um minutinho, que a gente vai abrir o chat aqui de novo. Teresina, Piauí. Qual é o principal processo que precisa ser melhorado para passarmos do nível 1 para o nível 2? Na verdade, são vários, né? O principal é vocês gerenciarem pelo menos um protocolo institucional, multiprofissional. Vocês precisam ter planos de desenvolvimento dentro das instituições, né, junto aos seus colaboradores. Vocês precisam ter contratos de interação ou contratos nível SLA, enfim, cada instituição pode chamar de um jeito, mas esses contratos precisam estar gerenciados, que são os acordos entre os processos. A gente precisa medir o resultado de todas as políticas implementadas, políticas de segurança da informação, política de termo de consentimento informado, de segurança da identificação do paciente, de segurança do paciente. Todas aquelas 10 políticas que o Manual ONA preconiza, elas precisam ser efetivamente mensuradas. Então, acho que esses são os principais processos. Eu falo sempre que, assim, o mais difícil não é ser nível 2, né? Não tem muita coisa para mudar para o nível 2. Mas esses poucos requisitos, eles precisam ser implementados horizontalmente em todos os processos. Então, essa seria a maior dificuldade da instituição que quer progredir do nível 1 para o nível 2. Mas o IBS, ele orienta bastante nesse sentido. As próprias visitas de manutenção do nível 1, a gente utiliza para orientar e educar esses colaboradores para que eles atinjam esse nível 2. Ou nível 3, enfim, o nível de expectativa do cliente. Outro diferencial do IBS, que é bem importante, que os clientes são muito fãs,
é que os nossos avaliadores, eles não vão lá só para identificar as não conformidades ou padrões que não são atendidos, mas principalmente para sensibilizar esses gestores, para eles entenderem efetivamente que eles não têm, a importância de ter aquela prática que hoje eles não têm, e também orientar no sentido de atender aquela prática que ele não tem. Então, a gente avalia os recursos disponíveis, a gente compara com o processo que ele tem, a capacidade do gestor, e aí sugere caminhos que esse gestor pode fazer para tratar aquele problema. Então, isso a gente faz muito. A gente nunca vai sugerir uma prática que um hospital privado que atende, sei lá, 20% de particular consegue fazer, porque isso é irreal para as instituições filantrópicas. Tá? Então, a gente tem muito bom senso de entender o contexto da instituição e fazer a orientação que seja efetivamente prática. Este projeto com a Federação e o IBS, outros estados além de São Paulo podem se inscrever? Sim, podem se inscrever e, de novo, o prazo é até o dia 30. A gente sim vai também mandar os slides. Tem mais pergunta lá para cima? Também pedindo slide. Se vocês quiserem mandar mais perguntas pelo chat. Mais para cima, acabou. Também. Vocês podem pedir a vez para a gente abrir o microfone para vocês. Quem quiser. A gente está vendo uma participação muito importante de outros estados e tudo isso corrobora também para a gente criar um grupo bem consistente para implantar o programa. A gente vai abrir a voz aí para Paraguaçu, Paulista. Alô? Está ouvindo? Pode falar, Lucilene. Tá? Tá. Viviane, nós já fizemos a inscrição com você, solicitando já o diagnóstico. Agora você colocou que tem esse programa especial aí de quem é filiado com a FEOSP. Nós somos filiados com a FEOSP. Nós já automaticamente vamos entrar ou não? Ou eu tenho que fazer alguma coisa? Sim. Não. Sim, automaticamente vocês já vão entrar. Então, todas as santas casas vocês são uma santa casa, certo? Todas as santas casas que solicitaram proposta de março para cá, que foi quando a gente efetivamente aí formalizou o programa junto à federação, o comercial do IBS já foi orientado a passar os valores para vocês dentro do programa, tá? Então, vocês já estão recebendo. Se vocês não receberam a proposta, vocês já receberam a proposta com as condições do programa. Está no comercial. Pois, se você quiser, a gente pode confirmar. Vocês já mandaram o questionário? Então. Tá bom. Já, mandamos. Oi, posso? Tá? Já mandaram o questionário. E não você já recebeu a proposta ou ainda não? Não, ainda não. Só o e-mail dizendo que está no comercial. Então, nós estamos aguardando a proposta. Tá bom? Então, a minha preocupação é se nós já até sexta-feira no máximo. Se nós íamos entrar no programa. Sim, vocês vão entrar no programa e no máximo até sexta-feira a proposta já vai estar com vocês. Tá bom, então, Viane, perfeito. Obrigada. Por nada. Foram enviadas mais algumas perguntas sobre a cultura justa. Como diferenciar a cultura não punitiva das punições necessárias por negligência, imperícia e imprudência? Isso a gente também promove dentro da acreditação, né? Uma vez a prática estando formalizada, disseminada, divulgada, e se houve infração intencional, sim, precisa ter punição.
né? Isso faz parte da cultura justa. Agora, ninguém sai de casa, né, falando hoje eu vou levar um paciente a óbito, hoje eu vou fazer um extravasamento de contraste no paciente. E a gente entende pela investigação quando é proposital e quando não é. E após a investigação, identificando que não foi proposital, que não foi quebra de regra, não foi negligência, não foi imperícia, sim, a gente tem que entender que o processo precisa ser educativo, né? E aí vem a cultura justa. A gente trabalha isso dentro do processo de acreditação, a gente orienta a instituição como fazer isso lá na própria etapa de diagnóstico organizacional. Então, quando a gente chegar nessa etapa da avaliação, o gestor responsável já vai ser orientado nesse sentido. Quais são as comissões internas obrigatórias e essenciais ao processo de acreditação? São só as legais, né? Então, para hospital, se eu sou um hospital que administro terapia interal, parenteral, eu tenho que ter a comissão de MTN. Obrigatoriamente, eu preciso ter a comissão de ética médica, eu preciso obrigatoriamente ter a comissão de revisão de prontuário, obrigatoriamente a comissão de análise de óbitos. Essas são obrigatórias, e não são obrigatórias pela acreditação, são obrigatórias porque é legislação. Todas legalmente obrigatórias, a acreditação vai exigir. A grande diferença é que a gente vai ensinar vocês a usar a comissão como ferramenta de melhoria, como ferramenta de integração e melhoria de processo e de cuidado assistencial. Essa é a grande diferença. Caso a avaliação diagnóstica seja bastante favorável, o IBS pode certificar de imediato? Não, não é nem porque o IBS não pode, é porque o IBS não quer, na verdade. É que o IBS ele precisa seguir normas da acreditação ONA, e uma das normas da acreditação ONA é que o processo ele não pode ser modificado, porque o foco de uma visita de diagnóstico é muito mais educacional. Quando a gente tem o foco da visita de certificação, que ele é muito mais orientado a identificar as questões de atendimento aos padrões mínimos para a gente enquadrar a instituição em nível 1, 2 ou 3. Então, são focos diferentes que a gente conduz as avaliações e por isso que a gente não pode transformar. Agora, para as instituições que já estão implementando a acreditação, que elas estão seguras nessa metodologia que ela já vem desenvolvendo, a gente pode fazer uma avaliação diagnóstica mais rápida. Ou a instituição simplesmente ela pode adotar e falar, olha, eu não quero fazer diagnóstico, eu me sinto preparado e eu quero direto para a certificação. É possível? Eu só tive na história do IBS 2 instituições que fizeram isso. A maior parte não faz. Tá? É um risco grande, até porque se vocês pedirem a visita de certificação e não estiverem preparados, a gente tem duas grandes desvantagens. Uma delas é que a ONA só permite que você tente um novo processo após 1 ano, que é o tempo que ela entende que é necessário para a instituição se adequar. E o pior dos prejuízos, na minha concepção, porque eu já vivi isso, é que a instituição que não é acreditada, ela traz uma desmotivação enorme para a equipe. E você reconstruir essa motivação, esse engajamento na instituição, é 5 vezes mais difícil do que você começar do zero. Então, eu não oriento, eu sempre indico que o diagnóstico seja feito, o investimento não é tão alto, e é uma experiência que é importante, até para tirar aquele medo, aquele pavor que os colaboradores têm, às vezes, quando passam por uma visita. Para eles entenderem que a visita é uma visita que agrega, eles não precisam ter medo, né? E aí, quando eles passam por essa experiência, fica mais fácil passar por uma visita de certificação, até porque essa experiência é uma experiência educativa e orientativa. Os hospitais filantrópicos associados à FEOSP também serão inclusos, e para isso basta enviar o e-mail? Sim, também serão inclusos. Vocês bastam enviar o e-mail para atendimento@ibes.med.br, solicitando a participação no programa. Entretanto,
a gente sempre vai consultar com a federação se vocês são membros ativos, né, são associados à federação. Essa é a única checagem que a gente vai fazer. Vou passar a palavra. Bom dia a todos. Quem está falando é José Américo, da Associação das Santas Casas de São Paulo. Eu estou vendo algumas perguntas com relação à participação de entidades que não são associadas da FEOSP. O que nós conversamos com o Instituto, evidentemente, foi uma parceria com a Federação das Santas Casas de São Paulo. Eu recomendaria a essas entidades que pertencem ou estão vinculadas a outras federações que fizessem um entendimento da mesma forma que a Federação de São Paulo, uma relação direta de uma entidade com o IBS. Mas valeria muito a pena sem um entendimento da Federação Regional e houvesse, então, um acordo de cooperação dessa federação com o IBS, contemplando, evidentemente, todas as entidades vinculadas a essas federações. É a nossa recomendação. Tem mais da instituição perguntando sobre uma recertificação que eles vão passar em 2018, ano que vem, e como que eles vão conduzir as ações para alcançar o nível 2. Bom, nível 2 é aquilo que eu já mencionei para vocês. O importante é, se vocês quiserem participar do programa da federação, 60 dias antes do vencimento da sua recertificação, é necessário entrar em contato com o IBS. Tá? O programa estando ativo, a gente insere a instituição no programa, mas é preciso que haja esse tempo aí mínimo de 60 dias antes da recertificação, porque a troca de certificadora é um processo burocrático que a gente precisa fazer junto à ONA. A cultura justa, quando a gente consegue identificar que não houve propósito, que não houve uma infração de uma prática que já estava formalizada, uma prática onde o profissional já tinha sido treinado. Então, assim, se não houve rompimento disso, não, a gente não incentiva que haja suspensão. Né? A gente incentiva justamente ao contrário, é trazer esse profissional para dentro do processo investigatório, para que ele sinta efetivamente a consequência dessas ações, para que ele entenda quais são as medidas e colabore, né, também para sugerir medidas preventivas para que um evento como esse não volte a acontecer pelas mesmas causas. Então, é trazer esse profissional para o processo. Quando a gente começa a advertir ou suspender os profissionais, a gente afasta, a gente cria um movimento na instituição e afasta os demais profissionais, porque eles não querem ser punidos, eles não querem ser suspensos. E eles acabam não contando o que acontece na ponta. Eles acabam não identificando os possíveis eventos adversos que estão acontecendo e que eles estão enxergando, porque eles estão no tete-a-tete com o paciente, e aí a instituição não consegue fazer gestão disso. Então, uma instituição que trabalha a cultura justa, ela tem os seus profissionais perto dela e ela consegue promover que esses profissionais notifiquem esses eventos, ou até near miss, que são circunstâncias de risco, ou eventos que ainda não aconteceram e podem acontecer, são riscos que são notificados, a instituição fica sabendo disso e ela consegue traçar medidas preventivas efetivamente antes que um dano aconteça ao paciente. Então, trazer esses profissionais para perto, isso é estatisticamente comprovado no mundo inteiro, que quanto maior o número de notificações que a gente tem de eventos, maior o nosso ambiente é seguro dentro dessa instituição. Tá? Isso é bem proporcional. Se mais alguém quiser falar, a gente pode abrir o áudio. Enquanto isso, eu vou passar o microfone novamente para mais alguns recados. Aproveitar a oportunidade para reiterar alguns benefícios do programa.
Eu colocaria a questão, assim, a Vivian colocou muito bem no início, né, quais são os principais benefícios, mas eu queria destacar dois aspectos que me parecem muito importantes. Um deles é que em toda revisão de processos internos, né, para obter uma certificação, a gente discute os processos corretos, os processos que têm falhas, os processos que podem receber melhorias. E só com isso se dá um patamar de ganhos que paga o programa com muitas sobras. Essa tem sido a experiência de várias entidades que comprovaram na prática que aquilo que foi gasto com o programa de obtenção de uma certificação foi muito compensado pela redução de despesas, porque haviam em determinados processos verdadeiros drenos de recursos que não estavam sendo tão visíveis para as organizações. Então esse me parece um aspecto importante para justificar o esforço que uma organização vai despender para pagar um programa desse tipo. Sabemos, todos nós sabemos, né, não há nenhuma novidade nesse sentido, de quanto hoje o cenário é difícil para a grande maioria das santas casas, em função de uma série de aspectos de remuneração dos programas do governo. Mas, de todo modo, fica sempre a questão que a gente só sai de uma situação difícil mediante o investimento em processos com esse tipo de saúde, né? Processos de revisão de cultura, né? O investimento em fortalecimento da organização, e aí a organização consegue realmente alavancar o seu patamar de desempenho. E o segundo aspecto que eu também acho importante destacar é que nós tivemos no nosso congresso da federação agora em maio, tivemos uma palestra do pessoal do BNDES, num fórum específico sobre captação de recursos, e já havíamos tido também numa reunião em São Paulo com o pessoal da Caixa, também uma discussão bem aprofundada sobre a obtenção de recursos. Nas duas situações, foi dito com muita clareza que quando uma entidade possui um programa de obtenção, de certificação, quando ela é acreditada, o nível de conversa com a instituição financeira para financiamento, seja em projeto de custeio, ou seja em financiamento para investimento, o nível de cobrança de taxa de juros, ele cai significativamente. Isso é uma questão óbvia, né? Uma instituição financeira fixa sua taxa de juros em função da taxa de risco. Quando ela se depara com um pleiteante que tem um nível de desempenho acreditado, evidentemente que o risco financeiro é muito mais baixo, consequentemente, a taxa de juros também é muito mais módica. Então, acho que, diante da inquietação de se gastar recurso para um investimento num programa de acreditação, só esses dois aspectos, na minha opinião, já justificam ou justificariam um esforço para iniciar um programa nesse nível. Obrigado, doutor. Tem mais uma pergunta de Cuiabá. A pergunta é se a acreditação ONA é obrigada a estar ligada a uma instituição acreditadora. Sim. A ONA ela só adota o manual de acreditação, o método, mas quem efetivamente executa as avaliações para a acreditação, faz a visita diagnóstica, faz a visita de certificação, que dá todo o apoio é a instituição acreditadora. Então, a operação é com a instituição acreditadora, a ONA, ela cuida realmente são dos padrões, né? A cada 4 anos ela revisa os padrões e nós utilizamos esses padrões para aplicar nas visitas de avaliação, para diagnóstico, certificação e manutenção. A gente já deixou aí o e-mail para quem quiser participar do programa, lembrando que é só até o dia 30 de junho, né, último dia desse mês. O e-mail é atendimento@ibes.com. Desculpa, tá errado o e-mail. Eu vou passar de novo para vocês. E-mail correto. É .med.br. É atendimento@ibes.med.br. Esse é o e-mail correto para quem tiver interesse para participar no programa especial de acreditação entre Federação e IBES.
Tem mais uma pergunta. É possível trazer avaliadores do IBES para dar palestras nas instituições já acreditadas pelo IBES? Sim, é possível. Vocês podem fazer esses cursos em company, ou vocês podem se reunir em 2, 3, 4, 5, 6 instituições com a federação, né? A regional pode capitanear isso, vocês escolherem um local e o mesmo investimento que vocês gastariam para fazer um curso para uma instituição é o mesmo para fazer 5, 6, 7 que a regional de vocês conseguir capitanear, tá? Isso é um benefício que a gente está promovendo somente para as instituições que entrarem para o programa. Tá? Não, se você ligar lá no IBES, você não vai conseguir esse benefício. Realmente o curso é em company, ele é individual para cada instituição, mas para quem fazer parte aí do programa, poderá sim conseguir fazer esses cursos rateados com outras instituições aí da regional de vocês. Então, acho que a gente já pode encerrar. Só lembrando o e-mail, atendimento@ibes.med.br e o prazo até dia 30 de junho para vocês se manifestarem, ok? Para a gente montar a primeira turma do programa. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu sei que todos saíram aí da assistência, saíram da gestão para me ouvir um pouquinho, mas eu entendo que é uma iniciativa que vale a pena. Dificilmente a gente tem uma instituição que entra para o processo de acreditação e sai. Os benefícios são tamanhos a ponto de realmente todo mundo ficar e não querer adotar outra metodologia. A metodologia e qualquer instituição, ela foi feita para instituições brasileiras e conhece aí todos os contextos e particularidades das instituições espalhadas pelo Brasil. Então, desejo um bom dia aí de trabalho e espero encontrá-los em breve no programa. Muito obrigada. Obrigada, Vivian. Obrigada a todos pela participação. Lembrando que no dia 5, a lei dos 60 dias, com as duas técnicas do Ministério da Saúde, que vai falar do Siscam, o horário volta das 10h30 ao meio-dia. Houve essa alteração. Então, muito obrigada a todos e até a próxima.